Pai, nós declaramos nessa noite, Senhor, que em Ti nós confiamos, Pai. Pai, nós pedimos força nesse tempo. Senhor, nós Te pedimos coragem, Senhor. Pai, nós clamamos ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Pai, que a Tua vida, Senhor, o Teu Santo Espírito venha sobre as nossas vidas. Pai, como nós temos precisado do Senhor, Pai. Pai, a nossa dependência humana, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa finitude, Pai, dia após dia tem sido estampada diante dos nossos olhos, Pai. Pai, nós clamamos nessa noite que o Teu poder, Pai, que a Tua graça, que o Teu amor venha sobre nós, venha sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Pai, nós declaramos que nós confiamos no Senhor. Pai, nós confiamos no Senhor. Pai, nós não olhamos para as circunstâncias. Pai, nós não nos abalamos com o que acontece à nossa volta. Nós olhamos para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, Deus. Pai, nós pedimos que o Senhor visite agora o irmão Edson, Pai. Pai, visite a sua casa, a sua família. Pai, visite, Senhor, com consolo, com graça, Pai. Pai, muitos têm sido quebrados nesse tempo, Senhor. Pai, muitos estão com o coração desesperançoso, desfalecido. Pai, por ter pessoas em sua família, amigos próximos, Pai, enfermos de cama, perdendo suas vidas, Pai. Pai, mas nós confiamos no Senhor. Pai, nós olhamos essa guerra, Pai, que está acontecendo em Israel. Pai, nós olhamos a crise econômica e nós declaramos, nós confiamos no Senhor, Deus. Pai, a doença, Pai, a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pai, nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Teu amor, Pai. Pai, visita o Teu filho nesse momento, Pai. Pai, visita, Pai, abraça o Teu filho, consola, Pai, conforta, Pai. Pai, nos faltam palavras, Pai. Pai, o nosso interior, Senhor, está triste, assim como o nosso irmão. A Tua palavra diz que nós devemos chorar com os que choram. Pai, nós choramos a tristeza do nosso irmão. Pai, a partida da Tua filha, Pai, para se encontrar com o Senhor. Pai, nós sabemos que a Tua palavra diz que há uma promessa que haverá um dia que nós estaremos com o Senhor e toda lágrima, toda dor, todo pranto será silenciado. Pai, como diz aquela canção, toda dor é por enquanto. Nós nos apegamos nisso, Pai, mas ainda assim o nosso coração humano, o nosso coração, Pai, se fragiliza. Pai, o nosso coração se compadece. Pai, nesse momento nós pedimos, Pai, por cada família, Pai. Pai, família que tem sido despedaçada, Pai, por vidas terem sido tiradas de forma abrupta, Pai, por conta dessa doença. Tem misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Nós pedimos misericórdia, Senhor. Nós confiamos no Senhor. Não há nada que homens podem fazer. A vacina não pode fazer, a medicina não pode fazer, a ciência, mas o Senhor pode, Pai. O Senhor não abandona os seus filhos. O Senhor não abandona os seus. O Senhor ama, o Senhor cuida, o Senhor guarda, o Senhor protege. Pai, mesmo quando não acontece do jeito que nós esperamos, do jeito que nós te pedimos, nós declaramos que nós confiamos toda a nossa vida ao Senhor, Deus. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso dono, é o Senhor quem escreve a nossa história, é o Senhor quem cria o nosso futuro. E nós colocamos, Pai, mais uma vez, a nossa vida, os Teus filhos ao redor da terra, Pai, diante do Senhor, com o coração humilhado, com o coração quebrantado, clamando por misericórdia. Nós clamamos: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Pai. Nós ansiamos a Tua volta, nós ansiamos o dia, Pai, que a maldade será exterminada, que o pecado será aniquilado, que o nosso corpo será glorificado, restaurado, e que encontraremos com o Senhor, para eternamente diante do Senhor cantarmos: Santo, 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 contemplarmos a Sua beleza e declararmos: só Tu és santo, Deus.
Pai, nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, e nós te agradecemos, Pai, por estar aqui, pelo privilégio, Pai, de poder comunicar a Tua palavra, pelo privilégio, Senhor, de entoar cânticos ao Senhor, Pai, como igreja, estarmos reunidos aqui, Pai. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse culto, por cada vida aqui, Pai. Nós entregamos cada familiar, Pai, que nesse momento está sem perspectiva de futuro, está sem esperança, está desesperançoso, Pai, mas nós confiamos no Senhor, e que eles venham ter uma experiência com o Senhor, Pai. O amor do Senhor venha alcançar esses corações, e que a fé, a confiança que nós temos, possa encher essas vidas, encher esses corações, e transformá-los de uma vez por todas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu beber uma água aqui. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 3. Vou pedir aqui para espelharem essa imagem profética. Quantos viram a imagem de divulgação do culto de hoje? A mensagem. Glória a Deus. E minha esposa falou assim: você queria chocar, né? Não podia ser outra imagem, não? Não podia. O título da mensagem de hoje está aí: o pecado que não tem perdão. Marcos 3, abra sua Bíblia comigo, a partir do verso de número 20. Se quiser pode tirar a imagem, obrigado. Só para mostrar para quem não tinha visto. Marcos 3, 20. Glória a Deus porque você está aqui essa noite. Glória a Deus porque juntos vamos poder caminhar por esse texto, aprendermos um pouco do que a palavra do Senhor diz a respeito desse mistério. Aleluia. Vou pegar meu auxílio aqui. Glória a Deus. Marcos capítulo de número 3, verso de número 20, diz o seguinte: então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Verso de número 23. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte ou do valente e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. E eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmia dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Feche seus olhos, vamos estar orando uma vez mais. Pai, aqui está a tua palavra, Pai. Pai, aqui estão os teus filhos, os teus servos, Pai, homens e mulheres que estão aqui essa noite, Pai, porque o Senhor os atraiu. O Senhor deseja nos comunicar a tua palavra, compartilhar conosco.
Pai, que o Teu Espírito Santo venha aplicar em nosso coração as verdades contidas nesse texto, nessa noite, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, esse texto, um texto muito conhecido, principalmente por quem trabalha com libertação, com guerra espiritual, muito utilizado para embasar a luta do reino de Deus contra o reino das trevas, que nós chamamos de batalha espiritual. Mas antes da gente entrar propriamente no texto, queria compartilhar com você, para que a gente entenda o que é esse pecado imperdoável, o que é a blasfêmia, o que significa, o que acontece, quais as consequências de quem blasfema. Eu primeiro queria compartilhar com você o público que estava ao redor de Jesus, enquanto ele estava compartilhando ali esse ensino, compartilhando o ensino posteriormente, quando ele estava tentando comer e a multidão se aglomerou naquele lugar, não fizeram distanciamento, quebraram o protocolo, e o texto vai dizer que pelo menos 4 grupos estavam ali ouvindo, e cada grupo, eles tiveram um ponto de vista, um olhar acerca de quem Jesus é, e no caso, acerca do que Jesus fez. Primeiro grupo, queria que você voltasse um pouco comigo, no verso de número 13, verso 13 vai dizer que Jesus subiu a um monte, e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele, escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele. E no verso 20 diz: Jesus entrou numa casa, e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. O primeiro grupo que a gente vê aqui é o grupo dos discípulos, ou apóstolos, como nós compartilhamos na semana passada. E os discípulos, eles veem Jesus como um mestre. Como que o discípulo, o que é o discípulo? Aquele que segue o seu discipulador, o seu mestre. Então, o primeiro ponto de vista que nós podemos observar aqui é o ponto de vista do discípulo, aquele que enxerga em Jesus um rabi, um mestre. Mas o texto, no próprio versículo de número 20, vai dizer que ali se reuniu uma multidão. E a multidão, ela pondera a possibilidade de Jesus não ser apenas um mestre. Então eu queria que você abrisse comigo um texto, esse mesmo, você entendeu, né? O texto similar, semelhante, parecido, que conta, que narra a mesma história, lá em Mateus 12, abra comigo por favor, Mateus capítulo de número 12, Mateus 12 vai nos dar uma informação que aqui não nos dá, verso número 22, Mateus 12, 22, não fecha Marcos 3 não, segura a mãozinha aqui e abre Mateus 12, 22. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? O segundo ponto de vista nesse texto é o ponto de vista da multidão, do povo. Eles olham para Jesus e, diferente dos discípulos que enxergam Jesus como rabi, como mestre, eles falam: olha, não será esse o descendente, filho de Davi, o Messias, aquele que se assentará no trono de Davi, será o descendente eterno que se sentará como rei e governará essa nação? Será que é esse? Então a multidão enxerga Jesus como o Messias, pondera, eles colocam como possibilidade Jesus ser esse Messias prometido. E
ponto de vista da multidão vai incomodar um outro público que estava ali. O ponto de vista da multidão vai gerar inveja em um outro grupo que estava ali, porque esse outro grupo queria atrair para si atenção, queria ser reconhecido como os rabinos, os mestres, os sabichões, os estudiosos da Bíblia, os teólogos, poderíamos dizer assim hoje, os conhecedores. E o terceiro grupo, pulei um, então não vou pular não, volta aqui, verso 21. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, olha isso gente, ele está fora de si. Antes de chegar nesse outro grupo que a gente vai falar ainda, a família de Jesus estava ali presente, os discípulos estavam ali, a multidão, o povo estava ali, e a família de Jesus estava ali, e eles olham para Jesus, eles ouvem, eles veem o que Jesus faz, e eles pensam, cara, ele tem que ser interditado, alguém tem que ser tutor dele. Você sabe o que é tutelar alguém? Ser tutor? Aquela pessoa não pode responder por ela, vão interditar, que a gente costuma usar, como se a pessoa ela fosse incapaz, ela não podia responder. Jesus está surtado, é isso que os familiares estão olhando para Jesus, Jesus está louco, vamos colocar ele lá no aeroporto, eu esqueci o nome agora, no posto, no hospital psiquiátrico, ambulatório psiquiátrico, vamos colocar Jesus lá no hospital psiquiátrico, vamos amarrar ele está fora de si, ele endoidou, precisa de um diazepam, eu vou falar o remédio aqui não, porque às vezes o irmão toma, já vai pensar, está já onde doido, não quero falar isso não, mas a família de Jesus olha para Jesus e acha que ele é louco. Preste atenção, irmãos, os discípulos veem Jesus como mestre, a multidão vê Jesus como uma possibilidade de ser o Messias. Os familiares, aqueles que cresceram com Jesus, que conheciam Jesus, falam, está doidão, está surtado. Mas vai ter um grupo, leia comigo, verso 22, e os mestres da lei, talvez esteja escribas na sua Bíblia, na sua versão, que haviam descido de Jerusalém, diziam, ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Os discípulos falam, cara, esse cara sabe muito, ele é mestre, ele é rabi. O povo está falando, cara, esse cara é sensacional, ele é incrível, ele pode ser o Messias. Dois pontos de vista, vamos dizer assim, favoráveis ao Senhor. Aí a sua família, que às vezes a gente não entende porque a família vê a gente como doido, é por causa disso aqui. A família de Jesus olha para Jesus e fala, não está batendo bem da cabeça, está doido, está ficando maluco. E os escribas ou mestres da lei, os religiosos da época, os crentes, irmão, povo que vivia na igreja, o povo conhecia a palavra, vai e fala, ele não está apenas fora de si, ele está cheio de demônio. E o termo que eles usam, esses mestres da lei, não sei se você sabe o que significa escriba, mas a palavra escriba é uma palavra que vem do Antigo Testamento, eles eram os copistas, né? Esdras era um escriba, e ele lia, ele copiava, não tinha máquina de xerox, gente, na época, então como que fazia xerox de uma Bíblia? Né? Não era fácil ter um monte de Bíblia assim, então o texto bíblico era em pergaminhos, espero que você saiba o que é um pergaminho, se não sabe, Google depois, mas era escrito em pergaminhos, e as pessoas liam e transcreviam o texto, passava o que estava escrito no pergaminho para o outro pergaminho, para que todo o povo tivesse acesso ao texto sagrado, e então pudessem ser por ele edificado, por ele confrontado, por ele transformado. E esses escribas aqui, eles vão fazer uma séria acusação contra Jesus, e é por isso que talvez na sua Bíblia o título é A Acusação contra Jesus. Jesus é acusado
de estar possuído por Beelzebu. O que esses escribas estão falando? Ele não está só com o demônio, ele está com o príncipe dos demônios. A palavra Beelzebu, ela é uma junção de duas palavras, lá em 2 Reis 1:2, que é Baal-Zebub, que significa príncipe dos demônios, ou senhor das moscas. Esses homens, esses religiosos, por inveja, porque Jesus tinha atraído, despertado o interesse da multidão na pessoa dele, não porque Jesus queria, gente, plateia, não porque Jesus queria auditório, mas porque ele era o Filho de Deus. Automaticamente a unção que estava sobre ele atraía o holofote para si. As pessoas olhavam e falavam: cara, ele tem algo diferente. E é isso que as pessoas precisam ver em nós, porque hoje nós somos cristãos, pequenos cristos. Eu não sei se você sabe o que significa cristão, mas é pequeno Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e precisam ver Jesus. E não é que Jesus não transparecia, não demonstrava, não revelava a glória de Deus, mas a inveja impediu aqueles homens de olhar para Jesus e ver a glória de Deus nele. Então eles falaram: o quê? Está cheio de capeta, manda para a sala de intercessão, manda para fazer uma libertação, vamos fazer mapeamento nele, vai fazer alguma coisa, que esse cara está endemoniado, só Jesus está se achando. Então Jesus é acusado de estar possuído pelo senhor das moscas, pelo mestre, príncipe dos demônios. Ou seja, irmãos, por que isso é importante? Porque olha que no mesmo lugar onde estavam reunidos vários públicos, as pessoas eram capazes de olhar para Jesus e enxergar em Jesus alguém que ele era e alguém que ele não era. Porque se nós olharmos para Jesus a partir do nosso coração invejoso, caído, mentiroso, enganoso, como diz o texto, e perverso, nós vamos ver em Jesus o que ele não é. Quando nós olhamos para Jesus com o olhar de: cara, por que isso aconteceu? Ele não é soberano? Ele não é todo poderoso? Por que ele permitiu que isso acontecesse, que esse mal sobreviesse sobre mim? O nosso conhecimento acerca de Jesus não pode ser um conhecimento religioso, não pode ser um conhecimento apenas escribaico. Não sei que existe a palavra, inventei, em vez de dizer farisaico, escribaico, entendeu, né? Dos escribas. Não pode ser um conhecimento apenas da letra, eu conhecer versículos, mas não ter a revelação de quem ele é. A gente pode vir para a igreja, irmão, a gente pode trabalhar na igreja, servir no ministério, pregar a palavra, mas se a gente não tiver a revelação de quem Jesus é, a gente vai ser igual aos escribas. A gente vai olhar para Jesus e vai ver quem ele não é. A forma que nós vemos Jesus vai moldar a forma que nós nos relacionamos com ele, porque os escribas se tornaram opositores de Jesus. Os homens que liam acerca do Messias, que liam acerca de um que viria, olham para Jesus, aquele que de fato veio, o Messias prometido, a profecia cumprida, Deus encarnado, e eles olham para esse homem e veem um demônio. Diga misericórdia. Misericórdia, irmãos. E eu quero falar para vocês alguns pecados que nós podemos cometer contra o Espírito Santo, que não são blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro, mentir ao Espírito Santo. Está lá em Atos 5:3. Não preciso, quero crer que você conhece a palavra, não precisamos abrir. Atos 5 vai narrar a história de quem? Ananias e Safira. Eles têm um campo, eles têm uma propriedade, eles têm um terreno numa área nobre de Macaé, vão lá, vendem esse terreno e chega para o apóstolo e fala assim: apóstolo, vendemos o terreno
e viemos trazer tudo aqui para ajudar a obra da igreja, para precisam trocar o telhado. Se você não sabe, Deus está usando essa mensagem para revelar o seu coração. Está precisando trocar o telhado, a gente não tem dinheiro, vendi um terreno, agora o dinheiro do terreno, né? Deixa Deus tocar no seu coração, Deus está falando. Vou entregar todinho, cada ojinho, para a igreja. Aí quando eles chegam diante de Pedro, dos apóstolos, Pedro vai dizer assim: olha, por que você mentiu para mim? É isso que ele fala? Não. Por que você mentiu ao Espírito Santo? Você está pensando que está me enganando? Você está tentando enganar Deus? Quem você pensa que é? O Espírito Santo sonda o seu coração. Ele conhece a intenção. É possível dar dinheiro na igreja e esse dinheiro não se oferta por causa da intenção no nosso coração. Judas foi lá, pegou dinheiro e jogou no templo. Nem por isso o dinheiro que ele jogou no templo se tornou oferta. Por quê? Ele estava com remorso por aquilo que ele tinha feito. Ele tinha vendido Jesus. Então, mentir ao Espírito Santo é pecado? Pecado, mas não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo, resistir ao Espírito Santo. Atos 7:51. Então vamos ler, porque eu não lembro. Então vamos ler, que a gente vai lembrar junto. Aleluia. Glória a Deus, viu? Contei um que eu lembro, anotei outra referência que eu não lembro. Glória a Deus, por isso que a gente anota. Povo rebelde. Isso aqui, irmãos, é Estevão. A pregação mais completa é a pregação de Estevão. Ele fez um panorama bíblico do Antigo Testamento e do Novo, pregando. Imagina, a pessoa começa a pregar então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E na criação, e chegar em Jesus, irmão. Que loucura, foi isso que Estevão fez. E ainda assim, no final da mensagem de Estevão, o que ele fala? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Queridos, eu e você, uma vez que a gente não foi alcançado no sentido de ter a nossa vida transformada, nos arrependermos, confessarmos nossos pecados e vivermos uma vida com Deus, nós resistimos ao Espírito Santo. Muitos tiveram mães, pais que oraram, tiveram experiências com Deus e nem por isso se firmaram nos caminhos do Senhor. Cara, tem gente que foi livre da morte. Meu Deus, foi Deus. Aí vem aqui, vai no encontro. Meu Deus é tremendo, Deus é tremendo, Deus é tremendo. Eu amo esse Deus e tal. Mas quando o Espírito Santo começa a confrontar, começa a trabalhar, essa pessoa se fecha, essa pessoa se bloqueia, não deixa, não permite, não responde positivamente à voz do Espírito Santo. O que acontece? Ele bloqueia, ele resiste o Espírito Santo. E por isso ele não tem uma conversão, ele não acontece de fato o processo de regeneração. Ele tem até uma experiência com Deus, mas ele não nasce de novo. Não quero dar o novo nascimento, vou deixar para o pastor Fabriciano. Domingo, é domingo agora? Ou foi domingo passado? Então, você que não fez a classe Irmão Mais Novo, você que está aí em casa, domingo que vem te espero aqui. Vai falar sobre santidade, o caminho que é a vida com Deus. Não vou dar spoiler não, porque eu não sei o que ele vai falar também, Deus vai revelar no coração dele, mas venha para ser ministrado. Mas depois ele vai falar sobre o que? O novo nascimento. Tem pessoas que acham que nasceram de novo, porque choraram, arrepiei, nossa, foi forte esse louvor, nossa, na hora que o Rodimar cantou ali, ele não sabia a hora de entrar, mas ele entrou e ele cantou, foi forte, e eu falei assim, cara, esse louvor mesmo, eu ia falar, em ti confiarei, é esse mesmo, em ti confiarei, eu confio no Senhor, pá, e a pessoa sentiu a presença de Deus, mas às vezes ela resistiu ao Espírito Santo e não teve uma transformação, foi apenas uma emoção, um êxtase, uma visitação do Espírito. Por isso que a gente canta, não quero visitação, eu quero habitação. Nós precisamos nos tornar casa de Deus. Então, o segundo pecado é resistir ao Espírito Santo. Terceiro, entristecer o Espírito Santo. É pecado? É pecado. Efésios 4:30. Em algumas versões está diferente, então vamos ler. Efésios 4:30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Não, em algumas versões, não
extingais. Não, estou confundindo 1 Tessalonicenses 5:17. Calma. Não entristeça o Espírito Santo. Baixou, Rubim Barrichello ia ficar em segunda, não ia ser tão acelerado. Mas baixou aqui alguém muito rápido. O que é entristecer o Espírito Santo? Irmãos, entristecer o Espírito Santo, nós podemos entristecer de diversas formas. Quando a gente fala algo que não condiz com o que um homem ou uma mulher de Deus deve falar, você acha que o Espírito Santo fala, esse está cheio da minha presença, esse está tomado. Não, ele se entristece. Quando você olha para mim e pensa algo que você não devia pensar, cara, faz muita palhaçada, é verdade, então você pode pensar. Mas quando você pensa algo que vai contra os princípios bíblicos, você sente algo, um rancor, uma mágoa no seu coração, você não consegue se libertar disso, o Espírito Santo vai, fala com você, comunica o seu coração, tenta te convencer, e você resiste, você entristece o Espírito Santo. Toda vez que nós pecamos, eu gosto de uma definição de pecado, que eu ouço muito do pastor Fabriciano. O que é pecado? É não colocar Deus em primeiro lugar, não colocar Deus acima de todas as coisas. Quando Deus está desfocado, descentralizado, não é o mais amado, não está sobre todas as coisas, você está pecando. Você pode estar fazendo a obra de Deus pecando, irmãos. Olha que loucura. Porque às vezes eu estou fazendo a obra de Deus para quê? Para ter reconhecimento. Fazendo a obra de Deus para, aleluia, recebo, estou brincando. Mas para ter ganho pessoal. Não recebo não, irmãos. O momento aqui a carne falou mais alto, vocês viram, né? Deus revela o coração nessa hora, aleluia. Mas está repreendido, vou confessar o pecado. Mas nós podemos fazer a obra de Deus com a motivação errada, isso é pecado. Toda vez que Deus é descentralizado, Deus não está sobre todas as coisas, nós estamos pecando. E isso entristece o Espírito Santo. Quarto, apagar o Espírito Santo. Pegar um apagador e passar o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5:17, está na Bíblia, irmão. Apagar o Espírito Santo, pegar um apagador e passar. Olha que revelação nesse versículo. Não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito. Apagar o Espírito, de algumas versões, extinguir. Não é que você vai pegar ele e vai apagar mesmo, não. Se você estava falando, cara, será que eu já apaguei o Espírito Santo? Fique em paz. Ele é mais forte que corretivo. Ele é o próprio Deus. Ele não é apagado assim. O Espírito Santo em nós, a Bíblia vai dizer que ele testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Ele comunica, ele conversa com o nosso espírito. Não sei se você sabe, mas nós somos espírito, alma e corpo. Tem o espírito humano, a parte espiritual do homem, que é a parte que se comunica com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele fica tipo trocando uma ideia. Você é filho de Deus, você é amado, você é isso, você... Parece que, falando assim, parece que o Espírito Santo é meio coach. Mas não, o Espírito Santo, ele aplica no nosso espírito o que a palavra de Deus diz. Mas o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que ele também faz o quê? Convence o homem do pecado. Então, quando você vai fazer algo, você não precisa perguntar para mim: ouvir música do mundo é pecado? Falar palavrão é pecado? Palavrão não, é só dar aquela xingadinha, é pecado. Fazer tatuagem é pecado, beber é pecado, tomar banho é pecado. Tem gente que acha que é pecado e não quer tomar banho, né? Ganhar dinheiro é pecado, depende. Então, às vezes a gente quer perguntar o que é pecado, o que não é, para a gente viver nessa linha tênue, mas não precisa, porque a gente tem vocês têm o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo aqui, diga amém. Irmão, se nós temos o Espírito Santo, ele funciona como? Como se fosse um semáforo dentro de nós. O que semáforo faz? Informa, alerta. Então, se você está numa alta velocidade e você vê o semáforo vermelho, o que você fala? Agora que eu vou acelerar mesmo. Não, você faz o quê? Freia.
Se o sinal está vermelho, gente, se você não sabe, descobriu regra de trânsito, olha que benção, você não sabia que ia chegar aqui nessa noite e aprendeu a regra de trânsito, amém? Você viu o sinal vermelho, você freia, você diminui, por quê? Você precisa parar, e muitas vezes o Espírito Santo sinaliza para a gente, para, não faz isso. Como, Gessé? Eu não ouvi uma voz, ou estou ouvindo? Cara, Deus falou comigo audivelmente. Tem gente que gosta disso, né? Deus falou comigo audivelmente. Estou dizendo que Ele não pode falar, mas eu quero dizer que você não precisa disso. Você conhece a palavra. Estou entendendo, Deus. Amém. Lembrei de uma pregação, uma revelação, um revelamento, que o pastor Fabriciano compartilhou comigo. E, às vezes, as pessoas buscam isso, mas nós sentimos o mal-estar. Nós sentimos um incômodo mesmo. A gente vai fazer algo, a gente não sente paz. É por isso que a palavra do Senhor diz que a paz seja o árbitro. O que o árbitro faz, gente? Quem gosta de futebol? 3 pessoas. O que o árbitro faz? Ele julga quem está certo, correto? Não, quem está errado. Se você correu com a bola, está fazendo tudo certinho, tudo bem. Agora, se você entra e faz a falta em alguém, ele vai apitar. Se você sai com a bola das 4 linhas onde ela é permitida ser jogada, ele vai apitar. Por quê? Se você entra com muita força, muita violência, ele vai te dar um cartão amarelo, um cartão vermelho. Porque o árbitro, ele está ali para punir aquele que está fazendo algo contrário às regras do jogo. Irmão, nós conhecemos as regras do jogo, porque nós temos o manual do jogo aqui, ó. O jogo da vida com Deus, é a palavra de Deus. Ah, Gessé, eu não conheço assim, né? Porque você fala, parece que eu conheço tudo. Mas, meu irmão, você sabe, você conhece os princípios bíblicos. Não precisa saber os versículos de cor, mas você conhece os princípios bíblicos. Quando você vai fazer algo, você não precisa pensar assim, cara, procurar um emprego. Vou procurar qual versículo vai dar base aqui. Será que eu estou pecando? Procurar um emprego? Pecado. Procurar. E vou no Google. Irmão, você não precisa procurar isso, fique em paz. Pode deixar. A Bíblia diz para você, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Né, que aí você vai aprender que você pode procurar um emprego. Aleluia. Agora, tem coisas que são tão claras que o Espírito Santo não precisa nem falar. Mas ainda assim ele nos sinaliza. Mas a gente vai, às vezes, negligenciando, ignorando. Se você é casado com alguém, você está no meio da 25 de março, se Isadora falar, Gessé ainda falar sobrenome, que ela gosta de, quando ela está naquele dia, que ela está cheia da unção, com muito amor por mim, que eu quase não faço brincadeira, que essa pessoa acha que eu sou brincalhão assim, com os outros, mas em casa, às vezes nem eu me suporto, às vezes eu falo, Gessé, né, dorme um pouco, você está demais. Imagina ela, né, que lida comigo. Aí às vezes eu estou, né, superando os limites da limitação limitada, e ela está, né, pedindo para Deus me levar mais cedo. O que acontece? Eu vou e sinto que devo parar e não paro. Mas quando ela fala Gessé Silveira, meu sobrenome, se você não sabia, aí eu sei que parou a brincadeira. Se ela falar isso, irmão, no meio da 25 de março, Gessé Silveira, vou saber, Isadora. Porque Gessé até pode ter um monte, mas Gessé Silveira eu sei que tem eu e meu pai, que eu sou Júnior. Mas se uma voz que você conhece te gritar se você não sabe o que é 25 de março, versão macaense, Avenida Rui Barbosa, né? Se você está no meio do calçadão Rui Barbosa e alguém que você conhece da sua família, seu pai, sua mãe, seu cônjuge, gritar o seu nome, você vai falar, cara, sei quem é, conheço essa voz. Agora, se você tem um amigo que você não vê ele, irmãos, desde que Cristo passou por essa terra, talvez ele vai chegar e vai gritar o seu nome na rua, você vai pensar, tem alguém querendo mexer comigo, né? Vamos dizer, uma mulher passando, Ana Paula, psiu, psiu. Fala, está amarrado esse demônio aí, né? Mas às vezes é alguém que você conhece, mas como você não tem relacionamento, você não distingue, você não reconhece a voz. E é isso que a gente faz, e a gente apaga o Espírito Santo.
Amém? Ficou claro? Gostou da ilustração, né? Espero que sim. Então, caminhando para terminar, o que significa, irmão? Vamos voltar lá em Marcos 3. O que significa blasfêmia? Pesquisei no dicionário, que eu não sou bobo. Murmurar, injuriar, caluniar, difamar, falar mal. Difamar, caluniar. A ideia de calúnia, irmãos, é você contar uma história que não é a verdadeira sobre alguém, sobre um fato. E o texto bíblico diz que o pecado de blasfêmia no Antigo Testamento, ele era punido com a morte. Abra comigo, Levíticos 24, 16. Levítico 24, 16. Vou ler o 15. Levítico 24, 15. Volto 15. Isso, obrigado. Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado, terá que ser morto. Porém, o texto bíblico também vai dizer, lá em Números 15, 30, olha o que diz, Números 15, 30. Vamos ler a Bíblia. Meu Números 15 está marcado por D'Artagnan. Números 15, 30. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, ou em outras versões, com a mão levantada, seja natural da terra, seja estrangeiro, residente, insulta o Senhor, e será eliminado do meio do seu povo. Acho que eu peguei a referência errada. Esse aqui era para confirmar o pecado imperdoável. Levítico 24, 16. Mas tem um texto que está em Levítico também, né? Levítico 20 em diante, vai falar sobre oferta contra a ofensa, oferta de holocausto, oferta pela culpa. E vai ter o tipo de oferta, que é a oferta pela culpa, que é pelos pecados feitos de forma inconsciente. É o pecado que você não propositalmente fez. É aquilo que a gente costuma dizer, que quando a gente se converte, eu quero crer assim, que você também é assim, você não curte pecar, você não fala, hoje eu vou pecar, vamos pecar, aquele louvor que tem, né? Vamos pecar, você não vai curtir isso, você não ama fazer isso, mas acontece, por sermos humanos, não somos perfeitos, embora buscamos ter uma vida de santidade, nós temos quedas, falhamos em meio à caminhada com Cristo, nós pecamos. Esse pecado, ele é perdoado. Era oferecido uma oferta e ele era perdoado. E o pecado que não era perdoado era o pecado de blasfêmia. E não sei se você lembra, Marcos 14 diz que Jesus é acusado de blasfemar. Marcos 14, verso de número 60. Depois, o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Verso 63, o sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Jesus é acusado de blasfemar, porque ele aceita o título dado para si de Filho de Deus, de próprio Deus. Porém, nós sabemos que Jesus não blasfemou, por quê?
porque ele é o próprio Deus. Então, o que é a blasfêmia? Se não é, às vezes, murmurar, no sentido de você estar chateado com algo e você falar. Gente, o povo do deserto murmurava. Esse pecado do povo do deserto era imperdoável? Era blasfêmia? Esse povo foi tudo queimar no mar do inferno, se arrastar no Bela Medina? Não. O texto vai dizer que, juntando esses textos que nós estamos lendo, a ideia de pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo, é um pecado deliberado, é um pecado intencional, negando a divindade de Cristo, negando a pessoa de Cristo. Se você foi convencido, se esses homens que estavam ali, os escribas, como eu disse, eles não olharam para Jesus e falaram assim: cara, essa atitude aí é de demônio, porque o cara estava espumando pela boca, com o olho virado. Não foi isso. Eles olharam para Jesus com inveja, porque Jesus tinha atraído a atenção do povo. O povo estava falando: cara, ele pode ser o Messias. Então, os religiosos da época olharam para Jesus e não curtiram aquilo, não gostaram, e por causa da inveja, eles negaram a evidência que estava diante dos olhos dele. Aquele de fato era o próprio Deus, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, mas eles disseram: ele está cheio de demônios. Atribuir a obra do Espírito a Satanás é blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha o verso 22, Marcos 3, 22, o texto diz: ele está com Beelzebul, pelo príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Então Jesus chamou ele e falou parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? E aí, irmãos, o que acontece com quem blasfema? Jesus primeiro ele vai contar uma história, dizendo: como pode Satanás expulsar Satanás? E ele conta uma ilustração. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Tem um reino, Rainha Elizabeth, gosto de usar, só conheço o reino da Inglaterra, aleluia, Reino Unido. Rainha da Inglaterra, aí tem lá o príncipe que meteu o pé. Harry Potter, que meteu o pé. Príncipe Harry, vamos dizer que ele não está afim, ele não está concordando com as diretrizes da coroa, como aconteceu. O que ele fez? Se retirou da família real, se retirou da realeza. Mas se ele permanece fazendo oposição, Jesus vai dizer: esse reino não vai subsistir. Irmão, se você tem uma empresa e você tem um sócio, e você está investindo dinheiro, o varão está tirando e gastando, você investindo, o varão tirando e gastando, você investindo, não vai dar certo. Vai ter uma hora que você vai falar: rapaz, para onde está indo esse dinheiro? Estou gastando, investindo aqui, não prospera, não cresce, não dá nada. Vão fazer um relatório aqui, levantamento financeiro. Aí quando você descobrir que ele está desviando verba, discípulo do PT, você vai ficar assim: meu Deus, tem alguma coisa errada. E essa sociedade vai ruir, vai acabar. É isso que essa ilustração que Jesus conta acerca do reino. E ele continua: se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Uma casa, irmãos, uma casa. O homem fala assim: domingo, vão para a igreja. A mulher: pode ir, eu vou ver. Faustão vai sair da Globo, estão te dizendo, se você não sabia, fica chocado com a notícia. Então, aí não vai ver Faustão, mas vai ver outra coisa, né? Não sei, Silvio Santos. Ninguém assiste mais Silvio Santos, aleluia. Vai ver outra coisa, vai passear na praia, no bosque, enquanto seu lobo não vem, vai fazer outra coisa. Aí o que acontece? Se um decide ter uma mentalidade de buscar o reino de Deus, buscar a presença de Deus, separar esse tempo no domingo para buscar a presença do Senhor, e o outro quer lazer, quer diversão, irmão, esse casamento vai ruir. A casa, a figura da casa, não é casa aqui, não é casa, entendeu, né? Estrutura, quase que não sai, aleluia. Né? A casa não é a porta, tipo a porta falar para a janela: eu sou porta, você é janela, fica na sua. Não é isso, é a casa no sentido de as pessoas que habitam ali.
se elas não tiverem um pensamento, e Deus está falando essa noite, se você está aqui e a sua casa está dividida, irmãos, tem tudo para cair, tem tudo para desmoronar. É tempo de ajeitar, de conciliar, de conectar, de alinhar pensamento, propósito, motivação, vocês caminharem juntos. Ambos são uma só carne. Não dá para ser duas carnes. Quando é duas carnes dá ruim, né? Continuando, aleluia. E se Satanás, aí Jesus aplica em Satanás, se opuser a si mesmo e estiver dividido, como vocês estão dizendo, não poderá subsistir, chegou o seu fim. E ele vai fazer uma outra ilustração dizendo, de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte, representado aqui por Satanás, e levar ali os seus bens. Quem são os bens de Satanás? Todos aqueles que não se converteram, aleluia, os não convertidos, os que estão sob a opressão de Satanás, sem que antes o amarre. Só que se alguém, esse ninguém que está aqui, de fato ninguém pode entrar, esse ninguém se tornar um alguém, e entrar na casa desse homem forte, e ele o amarrar, então, só então poderá roubar a casa dele. Jesus está dizendo, olha, vocês estão dizendo que eu estou aqui em nome de Satanás, cheio de capeta, mas eu quero dizer para vocês, se Satanás estiver dividido, como eu já expliquei aqui, o reino dividido não subsiste, não permanece. Se eu tivesse com Satanás, vocês não precisavam se preocupar, porque não ia dar em nada. Mas eu quero dizer para vocês, que se numa casa tem uma pessoa, que ela é forte, é jiu-jiteira, ela é crossfiteira, mas tem alguém que é mais forte que ela, e entra ali, e a controla, e a domina, ela então pode tomar tudo que essa pessoa possui. Jesus está dizendo, eu sou mais forte que Satanás. Satanás até hoje, talvez aqui você está amarrado, aprisionado por Satanás, e fala assim, Senhor, não consigo vencer isso, consigo me libertar. Jesus está dizendo, eu consigo te libertar, eu sou mais forte que Satanás, eu posso entrar e tomar aquilo. Eu fui no terreno, eu estou musical, e tomei tudo que me roubou. Se talvez você está oprimido, preso, se vê escravizado por Satanás, na sua mente, nas suas emoções, na sua vida com Deus, você não consegue romper, Deus está falando para você nessa noite, eu sou capaz, eu sou mais forte, e eu posso te libertar, eu posso te trazer de volta, eu vou te transportar do império, de algo que foi impelido força para que você estivesse ali, te transportar para o reino do Filho do meu amor, aleluia, glória a Deus. Jesus. E verso 28, Jesus vai dizer o que acontece, quais as consequências de quem blasfema. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, ele está dizendo todos os pecados podem ser perdoados. Isso é uma boa notícia, é uma boa nova. Mas ele diz, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Por que não tem perdão, irmãos? Porque se você não reconhece que é o Espírito Santo que está agindo, quando uma mensagem é pregada, Jesus está pregando, Jesus está ensinando, Jesus está curando, como a gente viu lá em Mateus 12, aquele homem que é mudo, que é surdo. Se você não reconhece a obra de Deus, a obra do Espírito na pessoa de Jesus, quando Ele está fazendo algo, e você nega a divindade de Cristo, a força do Espírito Santo, como que você vai ser convencido pelo Espírito Santo? Se você está dizendo que o que está agindo naquele lugar é uma força demoníaca. Pessoal caindo, cair não é de Deus não, hein? E o pessoal levantando, levantar não é de Deus não, hein? E o pessoal está voando, voar não é de Deus não, hein? O pessoal está dormindo no banco quando prega, dormir no banco não dorme meio, porque não está na cadeira, dormindo na cadeira enquanto está pregando. Dormir na cadeira não é de Deus não. Se tudo que a gente vê e é diferente, e a gente não concorda, a gente falar isso não é de Deus, isso é do diabo. O Espírito Santo, quando ele está agindo, ele não vai mais te convencer, porque você vai ter blasfemado, você vai ter atribuído o mover do Espírito. Irmão, não entendeu o mover do Espírito?
deixa para lá, mergulha, fecha o olho. Pessoa quer rir, né, Roselma? Quer rir, deixa rir. Quer chorar, deixa chorar. Quer voar, deixa voar. Quer ofertar na minha vida? Deixa ofertar. Deixa, irmãos. Se é o mover do Espírito, deixa fluir. Você não precisa ser um escriba, um fariseu, no sentido de ficar fiscalizando se é mover do Espírito. E, falou isso. E brincadeira, pregação não combina. Pregação, palavra de Deus, coisa séria, brincadeira, falta de temor, então não é de Deus. Se você estiver fiscalizando, irmãos, você vai se tornar um religioso, mas você vai negar a obra do Espírito. Quem faz a obra do Espírito, se você nega a obra dele, você não vai ser mais por ele convencido. Se você não vai ser convencido, você não vai se arrepender. Se você não vai se arrepender, você não vai confessar o pecado. Você não reconhece que está pecando. Se você não se arrepender e não confessar, você não vai ser perdoado. E é isso que Jesus está dizendo. Quem pecar, blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado. É culpado de pecado eterno. E talvez você pensa hoje, você está aqui, Jesus, a hora já foi, aleluia. Até fechar aqui. E você pensa assim: meu Deus, será que eu blasfemei? Jesus, eu vim aqui essa noite para descobrir se eu blasfemei. Porque se eu blasfemei, eu nem venho no culto de domingo. Você me chamou para vir na classe irmão mais novo, nem vou participar, porque eu não vou ter perdão mesmo, eu vou queimar no mármore do inferno, então eu não vou nem vir mais participar do culto, não vou participar da célula, vou participar mais de libertação, não vou participar de nada. Mas se você tem esse desespero no seu coração, se você tem essa preocupação, é porque o Espírito Santo ainda está te convencendo, é porque você não blasfemou contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Quando você blasfema, como eu disse, você não é convencido de que você está pecado, você não se preocupa, você não tem mais temor, você não se importa se você está ferindo o Espírito Santo, se você está mentindo o Espírito Santo, se você está entristecendo o Espírito Santo, se você está fazendo qualquer coisa. Você fica, vamos dizer assim, frio, você fica inerte, você fica insensível ao toque, ao agir do Espírito. Mas se por algum momento você se pergunta: Senhor, será que eu fiz isso? Me perdoa, eu quero perdão. O Espírito Santo está te convencendo. Pede perdão, reconhece seus pecados. E eu tenho uma boa notícia para você: Ele é o nosso advogado, Ele nos perdoa. Ele não está, Jesus, diferente dos escribas que estavam ali para fiscalizar, Jesus não está querendo fiscalizar, está querendo amar, está querendo servir, está disposto a perdoar. Então, se você veio aqui, irmãos, achando que blasfêmia é uma pessoa no meio daquele mistério, como que é o nome? Isso mesmo, Marquês de Sapucaí? Não, Marquês de Sapucaí não é aqui, é Sambódromo, esse Sambódromo mesmo, aleluia. Apoteose? Apoteose. Se na apoteose fazer um teatro lá, que o demônio que venceu Jesus, nossa, blasfemou, vai todo mundo queimar no inferno. Irmãos, que as pessoas precisam do amor de Deus, precisam da mensagem do Evangelho, elas precisam de apóstolos, homens e mulheres enviados com fogo, o anseio pela eternidade tão grande, um senso de urgência, que esse amor alcance essas vidas, para que elas reconheçam ser pecado. Isso não é blasfêmia, mas se elas reconhecerem esse pecado, falar: cara, realmente, me excedi, entristeci o Espírito Santo, fui contra os princípios bíblicos, zombei, e se arrepender, irmãos, tem perdão para essas pessoas também, tem salvação para essas pessoas também. Amém? Glória a Deus. Eu acho que é isso. Queria orar com você nessa noite. Nós estamos terminando. Coloque-se de pé no seu lugar. Aleluia. Coloque suas mãos sobre o seu coração. Pai, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua presença, Pai, declarando que nós confiamos no Senhor, Pai. Pai, nós confiamos na obra do Teu Filho, Pai. Nós reconhecemos a obra do Espírito Santo em nós e através de nós, Pai. Pai, continua fazendo, continua nos moldando, continua nos conformando à imagem do Seu Filho, Senhor.
Pai, nós pedimos perdão, Pai, perdão pelos nossos pecados. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de descobrir, Senhor, que nós não blasfemamos contra o Senhor. Pai, que nós não desacreditamos a obra do Teu Santo Espírito. Pai, mas essa noite um alerta foi ligado no nosso interior, que nós precisamos buscar mais a Tua presença, de tal forma que a gente não se preocupe se o pecado que nós estamos cometendo, ele é perdoável ou não, mas que a nossa preocupação seja: eu não quero desagradar o meu Deus, eu não quero ofender o meu Deus, eu quero amar mais o meu Deus, eu quero crescer em santidade, eu quero caminhar mais e mais em intensidade, mergulhar. Pai, eu quero descobrir o meu propósito. Pai, que esse venha a ser o clamor do Teu povo, esse venha a ser o clamor da Tua igreja, não se isso é pecado ou se aquilo é pecado, mas qual é a vontade do Senhor para a minha vida, qual é os Teus desígnios para mim, quais são os Teus planos para mim. Pai, que esse venha a ser o clamor do nosso coração, Pai. Nós pedimos perdão como igreja, por cada pecado cometido contra o Senhor, por cada pecado cometido como igreja, Pai. Pai, a falta de amor, muitas das vezes, Pai. Pai, a falta de perdão, Pai. Pai, nós pecamos, Pai, muitas das vezes, porque acusamos o nosso irmão, Pai. Pai, nós pecamos muitas das vezes, Pai, porque estamos mais preocupados com a aparência de santidade, Pai, do que viver verdadeiramente uma vida contigo, Pai. Pai, nós Te pedimos perdão, Senhor. Pai, nós não queremos Te conhecer, Pai, apenas de ouvir falar. Nós não queremos conhecer apenas histórias sobre Você. Nós queremos conhecê-lo de fato e de verdade. Nós queremos nos relacionar com o Senhor dia após dia. Nós queremos ser tão inundados com a Tua presença, Pai, tão cheios da presença do Teu Santo Espírito, que as pessoas possam se sentir incomodadas, que as pessoas possam sentir inveja, Pai, que elas possam olhar para nós e sentir até raiva, Pai, que elas possam sentir repulsa, mas que o Teu nome possa ser glorificado em nós. Pai, as pessoas podem, Pai, nos perseguir, Pai, as pessoas podem nos caluniar, mas que o Teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas, Pai. Nós Te pedimos nessa noite, Senhor, por cada um que está aqui essa noite, os que também não estão, os que estão assistindo em casa, Pai. Pai, que a nossa vida com o Senhor, Pai, o nosso desejo de se conformar aos Teus planos e propósitos, Pai, possa ser maior que os nossos desejos carnais, Pai. Nós Te pedimos nessa noite, nós clamamos, Pai, por um enchimento do Teu Espírito, um preenchimento espiritual, Pai, e uma mudança, Pai, de dentro para fora, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus.